Josué, capítulo 10. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras, dos que os que foram mortos à espada, pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, se detém em Gibeão! Lua, se detenha no vale de Ajalon! E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna, e ponham junto a ela alguns homens, para que fiquem vigiando.
Mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué diz: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna, puseram grandes pedras, que está lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbina e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina a Laquis, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Líbina. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Laquis. Depois, Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades, e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu à espada. Todos os que nelas estavam destruiu-os totalmente,
sem deixar nem sequer um, como havia feito em Hebrom, com Líbna e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Negueb, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez, Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal.